beleza, galera? Boa tarde a vocês que estão conectados conosco, conectados aqui com o canal Educação. Sou o professor Técio Câmara, tá? E hoje, sexta-feira, 30 de setembro de 2022. Como é sexta-feira, toda sexta, não é nenhuma novidade para vocês, a gente sempre traz aqui uma música e hoje eu vou trazer uma música. Eu acho que essa pessoa é, sem dúvida, eu acho que todos concordam. Se você não gosta do estilo musical dele, tudo bem, não tem problema, mas sem dúvida é o maior expoente da música brasileira, que é o Roberto Carlos, né? O rei Roberto Carlos, né? E tem uma das músicas dele que eu acho linda, o Côncavo e o Convexo. Diz assim: nosso amor é demais, e quando o amor se faz, tudo é bem mais bonito. Nele a gente se dá muito mais do que está, e o que não está escrito. Quando a gente se abraça, tanta coisa se passa, que não dá para falar. Nesse encontro perfeito, entre o seu e o meu peito, nossa roupa não dá. Nosso amor é assim, pra você e pra mim, como manda a receita. Nossas curvas se acham, nossas formas se encaixam, na medida perfeita. É linda a música. Esse amor é pra nós, a loucura que faz, nesse sonho de paz, e é bonito demais, quando a gente se beija, se ama e se esquece da vida lá fora. Rapaz, a pessoa não deixa nem o outro cantar a música direita. Mas... rapaz, o caba já não é essas Coca-Cola toda, né? E aí o caba vai ainda fica tirando onda, rapaz, um negócio desse é um absurdo. O povo quer brega, rapaz. O pessoal fica dizendo que Roberto Carlos é brega. É a música popular brasileira, né? O povo ouve, meu amigo, não tem como não ouvir. A letra da música é linda. Se você tiver a oportunidade de dar uma olhada com calma, estudar a letra da música, é perfeita, tá? Vamos lá, galera, para a nossa aula de hoje. Hoje são 30 de setembro e nós vamos trabalhar, deixa eu só habilitar aqui a canetinha, tá? É a origem do ser humano e a evolução cultural. Pessoal, na aula de hoje, nós vamos falar, não é, sobre a origem do ser humano. E quando eu falo a origem do ser humano, é a origem do ser humano mesmo. Conhecer os mecanismos básicos que regem o processo de evolução das espécies, como a mutação, a recombinação gênica e a seleção natural. Galera, preste atenção. Nós vamos ver, depois da nossa aula de hoje, nós vamos saber que o ser humano é, sem dúvida, se não a espécie mais nova, mas com certeza uma das mais novas que existem. E você vai ver que, mesmo sendo uma das mais novas, se não, como eu falei, a mais nova, nós modificamos drasticamente mesmo, vamos dizer, o planeta, né? Aonde a gente vive. E o ser humano precisa obrigatoriamente entender, a gente precisa entender obrigatoriamente que nós temos, vamos dizer, uma mania, né? O ser humano tem essa mania de achar que a gente é obrigado a mandar, ou acha que manda, né? Vamos dizer assim, no mundo, no planeta, que a gente consegue fazer
a gente consegue fazer um estrago do tamanho do mundo, né, na Terra, e ainda acha que estamos certos. E o pior, danificando, estragando a Terra, o ambiente aonde a gente vive, né? E achando que está correto. A gente acha que está correto. Pode um negócio desse? Me diga bem aí se pode. É difícil demais a gente compreender o ser humano. Uma vez que esse mesmo ser humanozinho, né, só para lembrar, vive nesse ambiente, nessa tal de terra, que é o lugar onde ele mora, onde ele habita, onde ele vive. Ou seja, vamos raciocinar só um pouquinho. Se eu danifico, não é, o lugar onde eu vivo, quem é o principal, o primeiro, senão o único, talvez o único, talvez não, o único não, né? Porque também aí você vai ter indivíduos que vão ser prejudicados e que não tem nada a ver com isso, nada a ver com essa história, né? Pois isso é o ser humano, cidadão. É por isso que às vezes as pessoas duvidam que o ser humano tenha jeito. O cara só faz, é uma espécie que só faz aquilo que interessa a ela. Não importando que na execução daquilo que lhe interesse, ocorra, por exemplo, a degradação do meio em que ele vive. Cara, isso, infelizmente, é o ser humano. Infelizmente. Bom, vamos lá. Professor, o que é que você está vendo aqui? Gente, vamos entender isso aqui. Essa imagem, Dornelis, volta aqui, Delbalde, volta aqui. Essa imagem que você está vendo aqui, atrás de mim, é uma imagem extremamente conhecida nossa. Tá? Não tem dificuldade em relação a isso. Se tu colocar no Google, presta atenção no que eu vou dizer. Se tu colocar no Google, assim, evolução humana, tá? E colocar em Google Imagens, apertar lá imagens, tá? O que é que tu vai encontrar? Tu vai encontrar um sem fim dessas imagens aqui, ó. Essa aqui é apenas uma que eu coloquei. Mas olha, assim, é uma quantidade enorme, tá? Uma quantidade enorme dessas imagens. Vem aqui que você está vendo. Presta atenção ao que eu estou falando. Vai aí observando. E essa imagem, todos nós achamos que se trata de uma imagem verdadeira. Mas, na verdade, essa imagem é mentirosa. É uma imagem errada. É uma imagem que está completamente equivocada. Totalmente equivocada. Peraí, professor. Como assim? Deixa eu mandar um abraço aqui para a Érica, que já está conectada conosco, aí pelo YouTube. Um abraço, Érica. Seja bem-vinda, tá? Então vamos analisar aqui o seguinte, preste atenção. Do jeito que você está vendo aqui, ô Júnior, dá para abrir um pouquinho mais a imagem? Dá, não dá? Só para a gente abrir um pouquinho mais a imagem? Só para ver como é que fica aqui. Vamos lá. Vamos ver. Não. É a câmera, no caso, né? Aumentar a câmera. Aumenta mais para pegar mais televisão. Pode voltar para mim. Não. Nessa não. Pode voltar para mim. Só para mim. Aqui. Isso. E agora, dá um zoom na câmera, não para fechar, mas para abrir. Rapaz, esse cara. Para abrir mais. E aí, tá bom, tá ótimo. Pronto, tá bom demais, perfeito. Então vamos lá, galera, presta atenção aqui. Do jeito que vocês estão vendo, a ideia que a gente tem aqui é a seguinte, ó. Nós temos um macaco, né? Não importa qual é, né? Um macacozinho aqui.
Aí eu tenho um outro macaco, um macaquinho um pouquinho mais. Aqui eu tenho um macaco médio. Aqui eu tenho um macacão. Tem um macacão, né? Aqui eu tenho o pré-histórico, vamos dizer assim, né? E aqui eu tenho o ser humano. Aqui eu tenho o ser humano. Tá? Aqui nós temos o ser humano. Olha aí o ser humano. Pessoal, dá para a gente compreender que do jeito que está aqui, esse cara obrigatoriamente veio desse outro, ou seja, que esse último cara aqui, que somos nós, representando aqui o ser humano atual, o Homo sapiens sapiens, dá para a gente achar, do jeito que está aqui, interpretar, que esse cara, aquele lá, o ser humano, veio desse aqui, do macaco? Sim ou não? É claro que sim, do jeito que está aqui, a impressão que a gente tem é essa. Então, por que essa imagem está errada? Porque se o ser humano veio realmente do macaco, a pergunta que fica é, por que ainda existe macaco? Hã? Não é interessante a pergunta? Por que ainda existe macaco? Tá bom, admitamos, né? Isso daí. Então, por que ainda existe macaco? Isso aqui, pessoal, é anagênese, processo de evolução linear que eu vou mostrar para vocês na nossa aula de hoje. Mas o ser humano, você vai ver na evolução dele, que a maior parte do seu processo evolutivo não se deu por anagênese, como você está vendo aqui, e sim por cladogênese. Não se deu por anagênese, sim por cladogênese. Tá bom, põe na tela, vamos começar então a debater sobre isso. Se você reparar aqui comigo, você vai ver que eu estou começando a partir daqui, ó, sempre, tá? Nós estamos pegando aqui 5 milhões de anos. Lá em cima vai estar a cronologia, tá bom? Lá em cima vai estar a cronologia. Tranquilo, tranquilo? Lindo, lindo, lindo? Show. Professor, aí o que eu tenho é um ser humano com um macacozinho aí nas costas, não é? Beleza. Olha o que eu estou dizendo aqui. Estima-se que a nossa evolução tenha começado há cerca de 5 milhões de anos atrás. Não é? 5 milhões de anos atrás. Quando uma série de diferenciações genéticas na linhagem dos chimpanzés, que aliás nós vamos ver que somos bem próximos deles, tá? Originou uma família de primatas chamados hominídeos. Então nós viemos aqui, ó. Pronto. Esses aqui, os chamados hominídeos, e eu quero que você entenda isso, tá? É a linhagem que iniciou todos os seres humanos. Então vamos lá. Hominídeos, tá aí, ó. Então nós tivemos origem a partir desse cara, né? Desses caras. Beleza? São os hominídeos. Muito bem. Cujo desenvolvimento resultou nos humanos que nós somos hoje. Então deixa eu botar isso aqui, ó. Humanos que somos hoje são esses caras aqui, ó. Homo sapiens sapiens. Homo sapiens sapiens. Somos nós, né? Nós somos
esse cara aí, ó, o Homo sapiens sapiens. Essa é a espécie a qual nós pertencemos. Lindo e maravilhoso, muito bem. Passando 5 milhões de anos, acompanha comigo. Avançamos aqui, né? Avançamos aqui. Estávamos aqui mais ou menos, ó, deixa eu voltar. Olha, ó. Tá certo? Estamos mais ou menos aqui. Estávamos, né? Então vamos lá. Ó, voltando. Aqui assim, ó. Pronto. 5 milhões de anos. E agora nós estamos onde? 4 milhões de anos atrás. Nós tivemos, portanto, aí uma passagem de tempo na ordem de quê, galera? De 1 milhão. De 5 milhões para 4 milhões. Tivemos uma alteração, né? Uma mudança aí na ordem de 1 milhão. Beleza. Show de bola. Vai acompanhando aí comigo. Então, eu coloquei como toda jornada evolutiva, que se diferencia a ponto de formar uma outra espécie, a nossa se iniciou com a característica do bipedalismo. Característica do bipedalismo. Ou seja, bipedalismo é o quê? Capacidade de andar na forma bípede, ou seja, sobre 2 pés. Então, bipedalismo é uma característica nova. É uma característica nova. Por quê? Porque ao iniciar o ser humano, a sequência aí, que não é o ser humano, mas um hominídeo, que deu origem ao ser humano, apareceu, a primeira característica que apareceu foi o bipedalismo. Característica do bipedalismo. Ou seja, capacidade de andar e se equilibrar sobre os pés. Pronto, capacidade de andar e se equilibrar sobre os pés. Capacidade de andar e se equilibrar sobre os pés. Isso é o que a gente chama de bipedalismo. Tá? Bipedalismo. Beleza. Pode parecer pouco, porém a estabilidade deixou as mãos livres para o desenvolvimento de outras tarefas. Volta para cá, Dornelles. Júnior Dornelles Deobaldo Lavoisier. Volta aqui. Imagina o seguinte. Eu estou de pé aqui, certo? Eu estou de pé. Se nossa espécie fosse quadrúpede, 4 pés, eu não teria os membros superiores livres para que eu possa utilizá-lo a meu favor, promovendo o meu desenvolvimento. Beleza? Então, a primeira característica é bipedalismo. Com este bipedalismo, apareceu o quê? Apareceu a liberdade de que os membros superiores, por estarem livres, eles podem ser utilizados a favor do desenvolvimento evolutivo. Primeiro ponto. Então, a gente já sabe que a característica dos hominídeos, a característica que apareceu assim que apareceu os hominídeos, que eles apareceram derivados dos chimpanzés, foi o bipedalismo. Parece bobagem, parece assim, oh, coisa besta, professor. Ou para quê? Pessoal, vocês vão já ver comigo, daqui a pouco, que o aparecimento, olha para cá, desse dedo aqui, ó, chamado polegar opositor, ele é tão importante, mas tão importante, que eu não sei se vocês sabem, mas dependendo do tipo de atividade profissional que você exerça, perder o dedo, o polegar, né, significa se aposentar. Eu não sei se vocês sabem, mas eu estou lhe avisando, eu estou lhe dizendo. Porque perdeu o polegar. Então, se nos dias de hoje, que é absolutamente normal, absolutamente comum, a presença do polegar opositor, que muita gente não sabe nem o que significa no processo evolutivo,
Imagina, naquela época, o aparecimento dessa característica. O que é que não trouxe de vantagem para esses hominídeos? Vai pensando aí, uma coisinha boba, mas vai pensando, tá? Pode parecer pouco, porém, esta habilidade deixou as mãos, como eu disse, livres. E isso é o mais importante. Deixou as mãos livres e, por isso, você conseguiu promover um processo evolutivo com maior desenvoltura. Põe na tela, por favor. Saímos de 4 milhões para 2,5 milhões, ou seja, nós estamos aqui avançando no tempo, nós estamos aqui avançando no processo evolutivo, 1.500.000 anos. 1.500.000 anos. Então, tá aqui, ó, há cerca de 2,5 milhões, iniciou-se a chamada Idade da Pedra. Idade da Pedra. Olha isso, hein? A Idade da Pedra. Também conhecido como pré-história. Há 2,5 milhões. Ei, professor, o ser humano não está aqui, não. Não, pessoal. O ser humano é o que eu acabei de falar quando iniciei a minha aula de hoje. Vocês me ouviram, volta à aula que você vai ver. Né? Volta à aula que você vai ver. Quando eu iniciei a aula de hoje, foi que eu falei de que o ser humano, ele é, se não a espécie mais nova, uma das mais novas. E o que foi que eu falei para vocês? Que é a espécie que mais danifica, modifica, altera para pior, né? Modifica, achando que está fazendo grande coisa, quando modifica a seu favor, achando que está fazendo alguma coisa ao seu favor, que é bom para ele nem sabe exatamente a consequência que é isso. Não sabe na maioria das vezes, tá, gente? Algumas vezes ele sabe e faz proposital, e esse é um problema. E modifica esse meio, sendo a espécie mais nova do planeta e a que mais atrapalha. Rapaz, cara, tu tá entendendo aí onde é que dá um negócio desse? Não é? O ser humano, pessoal, propriamente dito, ele surgiu, vou mostrar isso aqui mais na frente, mas só para ir adiantando aqui, há aproximadamente entre 150 e 200 a 200, no máximo 250 mil anos. Então, como eu estou dizendo, se não é a espécie mais nova, é uma das mais novas. Então, pré-história, nós estamos falando de 2,5 milhões, é muita coisa, gente. Gente, pelo amor de Deus, é tempo demais. Que durou aí 3.000 até 3.500 anos antes de Cristo. Quer dizer, nós estamos com 2.022 anos depois de Cristo, com mais 500 anos, 2.522. Então, se tu perguntar para mim, quando foi que acabou a Idade da Pedra? Acabou há 3.522 anos atrás. 3.522 anos atrás. Por quê? Porque são 3.500 anos antes de Cristo. De Cristo para cá, nós temos 2.022 anos. Então, 3.500 mais 22, 2022. Ah, não, desculpa, eu botei 3.522, desculpa. 2022. 2022 é 5.522, desculpa. 5.522 anos atrás, tá? Aproximadamente. Quando o homem desenvolveu o quê? Desenvolveu o quê? A escrita. Aí sim. Esse período abrange a maior parte do desenvolvimento humano básico que será visto na nossa aula de hoje. Desenvolvimento humano básico, tá? Pra você ter uma ideia. Olha aí. Então tá aqui, ó, estávamos com 2,5 milhões, tá aqui em cima, e agora 2.200.
Se passaram agora, não mais na ordem de milhões, na ordem de 1000 apenas. Se passaram aí 200 mil anos. Porque foi de 2 milhões e 500 mil, não é? Nós estamos aqui, ó, estávamos aqui, ó, para 2.200, ou seja, 300 mil anos. Tá certo? De diferença aí. Professor, que pedra é essa? Que rocha, sei lá, como é que o senhor quer falar aí, não sei. É essa. Essa é a chamada Ponta de Clovis. Ponta de Clovis. Que, na verdade, está demonstrando aí o início, não é? O início do quê, professor? O início de habilidades manuais, que passou a existir do ser humano que ainda não é o Homo sapiens, mas esse ser humano já consegue fazer algumas gracinhas, né? E uma delas é essa que você está vendo aí, ó. Uma delas é essa aí, ó. O ser humano já consegue desenvolver do jeitinho que você está vendo. Que tem uma finalidade, tem um objetivo. Essa que a gente chama de ponta de Clovis, tá bom? Então, já consegue fazer aí algumas coisinhas. Olha, pai, que coisa interessante. Professor, isso é bom? Gente, isso é excelente. Né? Por que é excelente? Porque nós estamos falando do início do desenvolvimento de características que vão definir, sem nenhuma dúvida, o processo de evolução do ser humano, tá? Sem dúvida nenhuma vai definir isso daí. Tranquilo, galera? Então, ó, o que ele está dizendo aí, ó? Olha o que ele está colocando. O início da idade da pedra é marcado pelo desenvolvimento de habilidades manuais. Nesta época já se encontram artefatos em pedra, por isso o nome Idade da Pedra, produzidos manualmente pelo homem, datando de cerca de 2 milhões e 200 mil anos atrás. Isso aí produzido de maneira manual, gente. Olha, o cara olha para um negócio desse aí. Não, peraí. Tudo bem que tem muita coisa bonita formada naturalmente, mas é bem mais difícil. Agora, isso daí, qualquer pessoa que veja, a primeira ideia que ele vai ter, o primeiro pensamento que ele vai ter, é de que isso não é formado naturalmente, que foi esculpido, que foi criado dessa forma, tá? Vamos agora para 2 milhões de anos atrás. Não sei porque toda vez que eu vejo essa imagem, Júnior e Rosário, eu não sei se vocês assistiram ao filme A Caverna. Sim, A Caverna. Assistiu, Júnior? Assistiu, não? Olha, A Caverna, inclusive, volta para mim aqui, Delbalde. A Caverna, inclusive, ele é um filme que o indivíduo, ele é um cara que trabalha numa universidade, né, com a parte de rochas, etc. E ele chega em casa e decide procurar um amigo que sumiu e não deu nenhum retorno, nem nada. Não deu nenhuma, vamos dizer, não voltou nem nada, está desaparecido. E ele decide procurar. E aí ele vai procurar. E ele encontra, pelo menos a direção por onde ele foi, encontra algumas pistas de que possivelmente ele esteja numa determinada caverna. E essa caverna que ele encontra, obviamente sem querer, do mesmo jeito que o colega dele também encontrou sem querer,
Quando ele vai se aproximando da caverna, ele sente assim uma alteração, uma energia diferente. E essa energia, depois fica claro que se trata de uma modificação, uma variação do tempo dentro da caverna em relação ao ambiente fora da caverna. E aí ele entra mesmo assim. E ao entrar, ele percebe. Primeiro ele entra, depois sai, se eu não me engano. E ele percebe que se passaram ali muitos dias. Meu Deus! Ele percebe que se passaram muitos dias. Ele não sabe que foram meses ou semanas, ele sabe que foram dias. Mas aí ele volta, ele vai no carro, vê que o carro dele está todo tomado por mato, tal coisa que não acontece de um dia para o outro. E aí, ele quando volta, ele entra na caverna e tal, e aí vai atrás do colega dele, que ele encontrou como se estivesse congelado, na verdade não está aí congelado. E aí o filme vai se desenrolando e o pessoal parente dele vai atrás dele. E encontra o carro dele todo, né? Parece que tem não sei quantos anos que esse carro está lá. E aí o filme continua. Filme muito bom. A Érica está dizendo que o filme é de 2017. Eu não sei, Érica. Esse filme, eu não sei qual é. Honestamente, eu não sei. Mas é um filme maravilhoso. Acho que vale muito a pena. E quando a gente fala aqui de Idade das Cavernas, né? Tá aqui, ó. Pode voltar, Júnior. A ideia que a gente tem é exatamente essa, né? Porque as coisas lá se desenrolam de uma maneira, né, que o tempo vai passando para quem está aqui fora. Para quem está lá dentro da caverna, o tempo passa lento em relação a quem estava aqui fora. Meu irmão, pense, é um filme legal, eu gostei muito do filme. Eu, inclusive, pensei, logo no começo, que ia ser um filme besta, né? Eu pensei que não, filme velho aí que não vai agregar muito não. Mas aí eu comecei a assistir e vi que não, que o filme realmente era bom. Eu digo, não, peraí, agora eu quero saber o final. Aquele tipo de filme que você começa meio sem entender, sem achar que ele vai dar alguma... É de 2017, como a Érica falou, né? Ele realmente é de 2017, eu estou olhando aqui. E aí depois vai, o tempo vai passando, e você vai vendo que aconteceu, na verdade, ali uma viagem no tempo. Beleza? É um filme legal, cara, vale a pena. Então veja o que aconteceu, o que avançou, o que modificou, o que em 200 mil anos. O que se modificou em 200 mil anos? O avanço tecnológico propiciado pela criação manual de ferramentas tornaram as caçadas mais bem-sucedidas. Quer dizer, a construção de artefatos de pedra deu, né? Érica, mas tem o de 2005, mas eu acho que esse 2005 não tem a ver com esse 2017, não. Eu acho. Então, vamos dizer, esses artefatos, né? Criados pelo homem, deu ao indivíduo, né, ao hominídeo, uma possibilidade de avanço muito grande. Haja visto que a presença de artefatos facilitou, proporcionou caçadas mais bem sucedidas, proporcionando aos hominídeos uma alimentação mais rica em proteínas e nutrientes. E aí, meu irmão, quanto mais proteína e nutriente, isso aí auxiliou no processo da evolução da estrutura cerebral. E aí aumentou o tamanho e a capacidade do cérebro, tornando esse indivíduo, né, que não é um ser humano, mas é um hominídeo, ainda mais próximo do que a gente tem hoje. Claro, muita coisa ainda tem que acontecer. Por quê, professor? Porque nós estamos falando de um avanço de 200 mil anos, saindo de 2 milhões e 200 mil,
para 2 milhões de anos, mas eu disse a vocês que o ser humano propriamente dito se formou há no máximo 250 mil anos. Então, nós estamos falando aí de uma diferença de tempo de pelo menos 1 milhão e 750 mil. Então, 1 milhão e 750 mil anos ainda irão rolar para o ser humano chegar ao seu início do Homo sapiens sapiens, que é o que nós temos e o que nós somos hoje. Beleza? Show? Bom, então presta atenção. Aqui nós estamos em 2 milhões, ó. E aqui nós estamos falando de 200 mil, que é mais ou menos onde começou aí o ser humano atual, o Homo sapiens sapiens. Professor, pelo amor de Deus, nós estamos falando de 1 milhão e 800 mil anos aí, exatamente o que eu acabei de falar. Ele colocou 200 mil, mas há estudos que mostram que também pode ter ocorrido, né? Pode ter ocorrido há até 250 mil anos, tá? 250 mil anos, pode ter ocorrido, até 250 mil anos. Tá? Isso não é impossível, não, tá bom? Bom, e o que ocorreu em 200 mil anos, professor? A evolução fisiológica do homem levou um longo tempo, né? 1 milhão e 800 mil anos, mais ou menos, como eu falei para vocês. Então, somente aí há cerca de 200 mil anos atrás, o homem começou a ter a aparência próxima de como ele é hoje. De como ele é hoje. Aparência próxima. Também nessa época, o homem estaria desenvolvendo a capacidade de controlar os músculos da face, de forma a poder desenvolver a fala articulada. Opa. Espera aí, somente há 200 mil anos atrás, o homem começou a ter a aparência próxima de como ele é hoje. Pessoal, desenvolver capacidade de controlar os músculos da face para poder promover uma fala articulada é, sem dúvida nenhuma, extremamente importante. Espera aí, professor, calma, porque é informação demais. Então, vamos lá. Nós avançamos de 2 milhões de anos a 200 mil anos. Para 200 mil anos. Quer dizer, lembra que lá nós estamos voltando, né? Porque até chegar a idade de Cristo, daqui aumenta. Beleza. Idade de Cristo zera, né? Até 200 mil anos. E nesse 200 mil anos, quer dizer, se passaram 1 milhão e 800 mil anos. É muita coisa. Esse tempo todo, os ancestrais hominídeos estavam gerando situações, fazendo aparecer características para poder, promover, a partir do surgimento dessas características, né, a gente ter aí, tais como a aparência próxima do ser humano, como ele é hoje, e aí vem uma grande mudança aí. Qual é, professor? Desenvolver a capacidade de controlar os músculos da face. Volta aqui, por favor, o Delbaldi, por favor. Gente, vocês estão me vendo aqui, não é só ouvindo, não. Eu sei que vocês estão ouvindo, mas a pergunta é essa mesmo. Vocês estão me vendo falar? Vendo, articulando, abrindo a boca, fechando, abrindo um pouco mais, fechando um pouco mais, falando mais alto, falando mais baixo, falando mais rápido, falando mais devagar. Tá me vendo isso? Fazer isso? Pronto, essa capacidade do ser humano de poder dominar os músculos da face, articular os músculos da face de maneira mais controlada. Que músculos são esses, professor? Risório, o músculo zigomático, pterigoide, esses músculos da face, tá? A capacidade do ser humano de articular isso
esses músculos, né? Fez com que ele pudesse fazer o que eu estou fazendo agora. Articular uma fala mais adequada. Quer dizer, uma capacidade de gerar fala. Ah, mas o papagaio também fala. Ei, filhinho, calma aí. Calma aí. Existe uma diferença entre falar e reproduzir som. Você reproduz o som de uma rolinha. Sim, Júnior? Aquelas fogo pagou? Tu reproduz o som de uma rolinha fogo pagou? O Newton Massa sabe fazer. Mas eu duvido que uma rolinha fale igual a você. Não faz. Então, capacidade de reproduzir sons, o ser humano faz. E outros animais também fazem. Falar, só o ser humano. Beleza? Então, cuidado com essa diferença, gente. Porque a pessoa diz, o papagaio lá de casa, como é o nome do papagaio da tua casa? Louro. O nome de papagaio é louro, né? Sei quem foi que inventou esse nome e ficou para todo mundo. Todos os papagaios do mundo têm louro. É louro. Não, eu tinha um papagaio lá em casa que o nome dele era Delfim. O papagaio, ele, na verdade, ele não sabe falar. Ele imita sons. É diferente. Tá bom? Ele imita sons. Bom, então, segundo a pesquisa de Svante Pabo, do Instituto Max Planck de Antropologia Evolucionária na Alemanha. Isso que eu estou falando para vocês aqui. Ó um churrasquinho em família, põe na tela, por favor. Ó um churrasquinho de final de semana, coisa linda e maravilhosa. Olha isso, olha isso. Não é? Churrasquinho é bom. Churrasquinho é maravilhoso, é uma delícia, cara. Rapaz, eu não sei se foram eles que inventaram o churrasco não, viu, Júnior? Mas eu posso dizer uma coisa. Se foram eles que inventaram, eu posso dizer a você que o churrasco é a 8ª maravilha do mundo antigo. Não tem lá aquele negócio das 7 maravilhas do mundo antigo, né? As pirâmides do Egito, o Colosso de Rhodes, né? O que mais? Os Jardins Suspensos da Babilônia. Tem até uma música lá, né? Do Suspenderam o Jardim da Babilônia. Pois é. O que mais? Deixa eu ver se eu me lembro. Quando era criança, o papai mandava eu decorar isso aí. Ó, eu sabia tudinho. Colosso de Rhodes, Pirâmide do Egito, o Mausoléu de Halicarnasso, a Estátua de Zeus, 4. Opa, tá faltando 3. Os Jardins Suspensos da Babilônia, 5. Tá faltando 2. Quem são os 2, meu Deus do céu? Ah, um deles é que na verdade todo mundo pensa que é um palácio, e na verdade é um mausoléu. Meu nome, meu pai. Oh, meu Deus. Agora fugiu aqui. Taj Mahal, não é não. Taj Mahal não, é outro. Enfim, são 7 maravilhas do mundo antigo. Se eles inventaram, quem sabe coloca aí para mim. Eu já falei em 5. Coloca, tá faltando 2. Eu não lembro aqui, sinceramente. Faz tanto tempo isso. Papai me mandava gravar essas coisas. Tinha que gravar, meu patrão. Queria perguntar. Aí na hora de perguntar, o cabo gravou, o cabo dá uma de doido. Gravei. Vambora, diga aí. E aí, como é que faz? Hã? Então, olha só. Se foram os seres ancestrais, os hominídeos, com certeza tem que ser colocado como a 8ª maravilha do mundo antigo. Porque realmente é bom demais. Churrasquinho é uma delícia. Olha aí uma imagem de churrasquinho em família. Lá atrás, alguns animais se alimentando, né? Ali atrás, tal. Então, através de uma história contada por Spencer Wells, em seu livro A Jornada do Homem, podemos ter uma noção melhor de como provavelmente a evolução genética ocorria no cotidiano. Então, vamos lá? Nós estávamos aqui, ó, de 200 mil anos, quando começou a aparecer o quê? O ser humano com a aparência mais próxima do que é hoje. Né? Um ancestral.
Não, a Érica está falando aí do Taj Mahal, que é o palácio criado por um imperador. O nome do imperador, Érica, é Shah Jahan. Shah Jahan. A palavra Taj Mahal é em homenagem a ela. Taj Mahal é mais ou menos assim, tipo assim, a joia mais importante, a joia do palácio, alguma coisa do tipo, tá? A joia da coroa, qualquer coisa assim. Bom, então, estávamos em 200 mil anos e passou aqui para 60 a 70 mil anos, quer dizer, evoluiu aí mais ou menos de 130 a 140 mil anos se passaram, tá? Preste atenção. Olha isso. Agora vamos para cá. Pronto. Então, olha isso, essa imagem aí. O sol está se pondo no oeste da savana africana. Só lembrando que nas savanas, o surgimento das savanas africanas, que se deu aproximadamente a um evento, né, que na verdade isso é contado na geografia de maneira muito fácil. Há aproximadamente 8 milhões de anos, houve um tectonismo muito forte nessa região, que criou a região de floresta e o que a gente tem hoje das chamadas atuais savanas, né? Isso aí, que é a savana africana. Isso aí já se sabe, mas nós não estamos mais a 8 milhões, nós já passamos. Nós estamos de 60 mil a 70 mil, mais ou menos. Está começando a fazer frio. Você sente um arrepio e se sente aliviado que você e outros membros de sua tribo conseguiram caçar ao menos uma gazela desgarrada. O jantar está garantido nessa noite. Meu querido, você não está entendendo. Nesse período não tinha iPhone, não. Não tinha carro, não. Não tinha passeio para os Estados Unidos, não. Sabe? Não tinha TV, não. O que tinha nesse período aqui era apenas e tão somente luta por sua sobrevivência. Só isso. Lutar para sobreviver, acabou a história. Ao chegar na tribo, as outras pessoas começam a ajudar no corte da carne, utilizando pedras lascadas, afiadas, uma ferramenta simples, mas bastante eficiente. Veja, como que eu vou comer se eu não tenho sequer nada, qualquer objeto, qualquer coisa, que me garanta poder cortar essa carne de maneira mais eficiente, distribuí-la entre as crianças, entre os membros do meu bando, da minha tribo? Como eu poderia fazer isso? Ou seja, você talvez não esteja entendendo, mas o objetivo aqui era apenas e tão somente trabalhar para comer. Quando eu digo trabalhar, não é trabalhar numa empresa, não, porque obviamente não existia isso. Mas trabalhar no sentido de ir atrás, de caçar, de buscar, de dizer, olha, você vai ficar aqui. A questão aí do aparecimento da consciência social já existia, e eu vou ali atrás de arrumar comida, não é? Para a gente poder se alimentar. Então, é mais ou menos por aí. Então, olha de novo aquela pedra que eu botei, né? Que é a ponta de Clovis, né? Que diz o seguinte, ó, 160 mil anos ainda. Você ajuda a cortar a carne durante algumas horas, se sente relaxado, compartilhando a caça com as pessoas à sua volta. Você imagina um clima de tensão, você não está protegido. Ah, não, professor, eu tenho condições de morar num apartamento à beira-mar em Fortaleza. Fortaleza, se eu pudesse, se papai do céu me desse um lugar para morar, eu iria com certeza me mudar para Fortaleza, capital do Ceará. Olha aí, tinha isso aí não, filhinho. Era só o seguinte, eu só quero saber se eu tenho condições de, saindo hoje de perto da minha tribo, se eu consigo arrumar alimento para todo mundo. Só isso. Tá? Então, ao pensar sobre o dia,
Você se sente agradecido por ter conseguido comida? As caçadas têm se tornado cada vez mais difíceis e os animais grandes cada vez mais raros. Ih, cara, como é que eu vou fazer? Professor, sai daí! Sai daí! Vai para outro lugar. Movimentos migratórios. Ei, nós temos consciência disso hoje, porque temos inteligência. Naquela época, tinha GPS não, filho. Se ele se afastasse, ele tinha que saber voltar. Senão ele se perdia. E provavelmente nunca mais achava a tribo. Pessoal, é assim que funciona. É assim que funciona. Então não podia se afastar muito para ir atrás de animais grandes em outros lugares. Animais maiores em outros lugares. Você não sabe disso, mas o clima tem ficado mais quente e seco a cada ano. E os recursos naturais cada vez mais escassos. Ou seja, o tempo está passando, está havendo uma dificuldade, uma deficiência de comida, né? Mas ele tem que continuar a vida. Afinal de contas, a vida é mesmo, né, uma sobrevivência diária, uma conquista diária para tentar sobreviver. Não tem outra coisa para discutir, é isso. Eu só consigo sobreviver se eu tiver comida. Eu só consigo andar para frente, no sentido evolutivo, se tiver comida. Beleza? Beleza. Após o jantar, sua companheira traz seu filho até você. Ó, você termina de jantar, e aí sua companheira vai lá, começa, aí leva o bebezinho, que é seu filho, né, para junto de você. Aí ele diz, ó, apesar dele ser uma criança saudável e forte, você se preocupa porque ele parece ser diferente das outras crianças. Você vai ver a partir daqui que o que nós estamos vivenciando, o que ele está vivenciando aí nesse momento, é um processo de evolução, tá? Evolução. E esse processo de evolução está ocorrendo, mas ele não está percebendo. Gente, qual é o conhecimento que esse pessoal tinha, galera? Para saber se estava ou não havendo processo evolutivo. Ele não tinha como saber disso. Ele só sabia que aquela criança dele é saudável, é forte. Ele até parecia que o menino tinha problema. O pensamento dele era esse. Então você se preocupa, olha aqui, ó, quando é que eu sei disso? Quando ele se coloca isso aqui, ó. Se preocupa porque ele parece ser diferente das outras crianças. E por que ele parece ser diferente das outras crianças? Ele já aprendeu a falar aos 2 anos, enquanto as outras crianças não costumam falar antes dos 3 anos. Galera, hoje nós estamos tendo também processo evolutivo, porque sempre tivemos e sempre vai ter. O processo evolutivo é um processo que ocorre, quer você queira, quer não, quer você goste, quer não, quer você acredite, quer não. Aí vai passando o tempo, vai passando o tempo, vai passando o tempo, vai passando o tempo. E o que é que você encontra? Você encontra esses carinhas aí, o cara preocupado com o filho dele. Rapaz, esse negócio desse menino tá falando antes da idade que eu vejo todo mundo falar aí, cara, sei não. Tenho a impressão, para mim, que isso está errado. Não sei não. E ele ficou preocupado, porque as outras crianças não costumam falar antes dos 3. E o menino com 2 anos já está falando? Tranquilo? Muito bem. Bom, imagem pego do chamado homem de Cro-Magnon. Ele também costuma fazer mais coisas do que as outras crianças. Brinca com pequenas pedras que encontra no chão. Parece ser mais emocional que os outros. E o pior,
A coisa mais estranha é que ele fica traçando imagens no chão, que lembram os animais que vocês costumam trazer das caçadas. Então ele está ali fazendo, sabe o quê? Registro diário do que está acontecendo naquela tribo onde eles moram, naquele bando, com aquelas pessoas onde eles vivem, com quem eles convivem. Então ele está ali e diz, olha, trouxeram hoje um animal, deixa eu olhar aqui para ele. Ele ia lá e desenhava. Aí é uma imagem dessas, olha aí. Isso aí é uma imagem dessas. Tá? Você acha isto especialmente assustador. Especialmente assustador. E sempre apaga essas marcas antes que outras pessoas vejam. Por quê, professor? Qual é a preocupação dele de que outras pessoas vejam esses desenhos do pai do garoto? É que ao ver esses desenhos, os outros fiquem... Não, peraí. Quer dizer que isso aqui é teu filho que faz isso? Quer dizer que esse menino desenha essas coisas? O meu, que é mais velho do que o teu, não desenha? Por que o teu vai desenhar? Tem alguma coisa errada com esse menino. O pensamento preponderante era esse. Imagina. Olha que coisa mais sem rumo. E aí, por isso, muitas vezes, ele acabava apagando essas imagens. Volta para mim, Dornelis. Querido, nós vamos para o intervalo, são 3 minutos e eu volto na sequência. Até já.